Opa, pessoal, olha quem voltou. Olha quem voltou, pessoal. Eu sei que vocês estavam com saudade da gente, né? Eu sei que os corações de vocês estavam aflitos pela nossa volta, mas contradizendo tudo e todos também, estamos aqui. Nós tivemos alguns problemas pessoais, técnicos e de agenda que começaram a conflitar. E aí nós tivemos que dar uma parada no podcast, mas voltamos, hein? Voltamos com força total, daquele jeitinho que vocês conhecem, sem rabo preso com ninguém, que não tem rabo preso, né? E agora a gente vai continuar daquela forma, com postagens quinzenais dos episódios. E temos esse episódio aqui também para vocês, maravilhoso e sensacional, que a gente já gravou algo sobre um episódio anterior, mas como todo criador de conteúdo revisa os seus conteúdos antigos, a gente também está fazendo isso. Alguns vão dizer que é preguiça, outros vão dizer que é necessário fazer uma revisão. Então nós estamos aqui, eu, Thiago de Souza, que vos fala aqui, né? E ao meu lado esquerdo do coração, Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como o Thiago falou, a gente teve alguns problemas, desde a agenda até coisas mais pessoais e tal. Não conseguimos gravar por um bom tempo, acho que o último episódio foi em maio, então assim, bastante tempo, mas voltamos, isso que importa. E como o Thiago falou também, nós decidimos regravar alguns episódios, esse em especial sobre a Revolução Russa, porque eu estava analisando, né? A gente teve bastante tempo para analisar, e esse episódio eu acho que ficou um pouco cru da primeira vez que a gente postou, foi, sei lá, em 2020, já foi bem no início nosso. E depois, nesses 4 anos, eu estudei, já estudou um monte de coisa, então a gente acho que pode fazer melhor agora. Então a gente decidiu fazer isso aí, essa nova gravação. Esse episódio serão 2 partes, né? Porque é muito longo, né? Uma temática bem extensa, então se fôssemos fazer um episódio só, ia dar muita coisa. Então, só de estudo, sei lá, que eu fiz, estava, sei lá, 5 páginas só quando deu a Revolução. Então, se eu continuo mais 80 anos de história ali, ia dar umas 10, 11 páginas, isso é loucura. Então, eu pensei e conversei com o Thiago, a gente achou melhor dividir. No mais, é isso. Eu e o Thiago torcemos para o Palmeiras ser campeão esse ano brasileiro de novo. O Thiago bem empolgado com isso. Não, Thiago? Jamais. Eu ainda acredito que o São Paulo consiga bater o fogão aí na liderança. Acho que ainda dá. Nem tá louco, tá bom. Eu acho que dá. Dá sim. Eu acreditei no São Paulo, eu acreditava no São Paulo campeão da Libertadores em 2016, que roubaram a gente contra o Atlético Nacional, porque tem aquele pênalti escancarado no Hudson que os caras não deram. É verdade. Mas vocês só são campeões esse ano se o Botafogo pipocar de novo. E se o Palmeiras pipocar de novo? E se o Flamengo? Então é difícil. O Flamengo também, né? O Flamengo perdeu, é verdade. Então tá. Mas eu acho que todos nós... A Fortaleza também. Eu acho que todos nós aqui estamos mais ansiosos pela queda do Corinthians. Sim, vai ser divertido. Se o Corinthians cair e o Fogão for campeão, vai completamente ofuscar o título do Botafogo. A queda do Corinthians. É verdade. Mas o que eu queria, se não fosse Palmeiras, é o Fortaleza. Pensou Fortaleza campeão brasileiro? Coisa incrível que ia ser. Não, Fortaleza seria bom demais, velho. Porque eles têm um projeto incrível. E... Pé no chão, pra caramba. Pé no chão. Eles têm uma saúde financeira incrível também. Eu tava vendo um podcast do GE São Paulo sobre o fundo financeiro que o São Paulo votou e aprovou. E aí eles citam o Fortaleza, de como que o Fortaleza consegue montar uma equipe competitiva com jogadores com salário baixo, né? Exatamente. Comparado ao resto do país, é impressionante. Sim, é isso mesmo. Né? Então é isso. Então é isso, pessoal. Vamos lá pro episódio aí.
Então, pessoal, vamos começar a parte de conteúdo trazendo o contexto histórico e o desenvolvimento do processo de revolucionário, né? Então, a formação dos Estados modernos acontece entre os séculos 18 e 20 em todo o mundo. E em cada parte, obviamente, tem sua especificidade, né? Mesmo dentro da Europa, encontramos bastante diferenças bem perceptíveis entre os diversos países, entre cada região da Europa, mas e mesmo dentro da Europa Ocidental, digamos assim, você pega a Itália e a Alemanha, tem um processo bem diferente da Inglaterra e da França, por exemplo. Então, é importante analisar cada um, né? O que tínhamos antes da formação dos Estados modernos era o antigo regime, caracterizado pela formação de impérios cujas governanças eram hereditárias, e a classe dominante era a nobreza, com a burguesia se desenvolvendo pouco a pouco, de acordo com o avanço industrial de cada país. Então, sei lá, pega Portugal como exemplo, já tem uma burguesia no século XIV, uma burguesia forte que faz processos revolucionários que não dão certo, mas tem, assim, século XIV, então a gente está falando de 1380, de 1390. Já na Rússia não tem. Na Rússia esse processo industrial, formação burguesa, demora bem mais. Então é uma monarquia absolutista bem mais firme, assim, nessa ideia bem absolutista mesmo, né? No fim do século XIX, esses impérios começam a disputar o controle de várias regiões do mundo, especialmente na América Latina, África e Ásia, né? Esse processo é conhecido como neocolonialismo, que é o desenvolvimento desse capitalismo, ainda numa industrialização bem pequena, mas já um desenvolvimento do capitalismo, de fato, uma fase imperialista dele, né? E essas potências econômicas passam a disputar esses territórios que eu falei há pouco, né? Mas diferente de antes do colonialismo, não é mais uma disputa territorial tão evidente, né? Ainda é em alguns pontos, mas não tão evidente. Passa a ser uma disputa mais por mercado, né? Então, para desenvolver indústrias e produtos à venda, obviamente uma balança comercial profundamente dominante para essas potências, né? Esse processo, a consequência desse processo é a Primeira Guerra Mundial, que a gente falou em vários episódios aqui no podcast. Então, se vocês tiverem interesse nesse tema específico, vocês procuram no nosso feed que nós temos, sei lá, uns 4, 5 episódios sobre isso. No caso da Rússia, o império era conhecido como czarista, uma monarquia absolutista, como eu falei há pouco, né? Sustentada principalmente pela nobreza rural, dona da maioria das terras cultiváveis, e membros do exército, e dono também, essa nobreza participava do exército, né, e do clero da igreja ortodoxa. Você levantou a mão, Thiago, a versão minha? Fala aí. Não, eu ia falar que, você citando, né, essa questão que dentro do território do continente europeu, né, os vários países, né, que vão se formar, né, que na verdade que vão se centralizar, né, as várias regiões que vão se centralizar num poder, existe mesmo essa especificidade, né? A gente vai vendo que, tipo, Portugal e Espanha vão ser os primeiros a se centralizar, e aí vão ser as principais economias ali daquele período, né? Com as grandes navegações e tudo mais. E aí você citou também sobre como essa centralização de poder, né, essa formação dos grandes estados vão combinar também no neocolonialismo, né, e na Primeira Guerra Mundial, né? A gente vê, quando a gente estuda história, que essas centralizações e até a demora dessas centralizações por parte de outros países, como a Itália e a Alemanha, vão culminar na Primeira Guerra Mundial, onde eles vão começar a disputar territórios, principalmente ali na África, depois nos Balcãs, e aí vão culminar na Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela é extremamente importante para a Revolução Russa, porque ela vai desestabilizar o governo do czar, né? E vai dar uma brecha para os revolucionários tomarem o poder, né? Porque a Primeira Guerra Mundial enfraquece muito
a Rússia, não só a Primeira Guerra Mundial, mas um conflito armado também que tem entre a Rússia e o Japão também vai enfraquecer cada vez mais o czar, o governo lá, e isso vai ajudar bastante os revolucionários a tomar o poder, e é algo muito parecido com o que ocorre, né, na França também, né, quando a gente para pensar que a guerra de independência dos Estados Unidos, que é apoiada pelos franceses, né, pelo Estado francês, vai desestabilizar bastante o Estado francês, porque financiar a guerra custa muito caro, né? Você faz muito dinheiro com guerra, mas também você gasta bastante. E um governo que já estava desestabilizado, que era o russo, quando ele entra na Primeira Guerra Mundial, ele fica ainda mais capenga, né? Claro, e a questão da guerra que gasta bastante, e também a maior parte das indústrias são transformadas em indústria bélica, né? Acontece em todo país que está com guerra, que é transformar categorias da indústria, então começa a faltar outras coisas, né? Especialmente se já está com um governo mais fraco. Fica faltando alimento, bastante coisa, e a população começa a ficar cada vez mais insatisfeita, a população que não vai para a guerra, né? E aí, o contingente que vai para a guerra, quando volta insatisfeito também, né? A gente viu isso se repetir diversas vezes na história, que nem o pessoal que volta da guerra do Vietnã nos Estados Unidos e volta recebendo uma ajuda pífia, a sociedade olhando torto para eles começam a ficar conflituosos com o Estado também, e isso vai ocorrer na Rússia também, né? O pessoal vai voltando e esses soldados que vão voltando começam a ser aglutinados pelo movimento revolucionário também. Exatamente. Isso é um processo, igual o Thiago falou, bem comum. Assim, países ou regiões que estão em guerra e não estão estáveis, normalmente essa guerra ajuda a dar problema para a estabilidade. E mesmo assim, sei lá, Roma Antiga entra em guerra e num momento de decadência, a continuação desse processo é de fato uma mudança. E dentro ainda desse desenvolvimento de potências e disputas territoriais, ainda dentro da Rússia, você tem bons livros do Lenin, né? O Lenin teoriza bastante esse processo de formação dos impérios capitalistas. Então, quem tiver interesse também nessa perspectiva, ainda trazendo, e também ao mesmo tempo você aprende também ao longo dessa leitura do Lenin, também obviamente do desenvolvimento da Revolução Russa. Então, dentro desses czares que a gente está falando, né, desse império czarista, a gente vai destacar alguns deles, né? Especialmente o Alexandre II e o Alexandre III e o Nicolau II. O primeiro governou o Império Russo de 1858 a 1881 e desde o início buscou medidas que atenuassem as disputas sociais crescentes. Então, a gente está pegando esse recorte do século XIX, segunda metade do século XIX, e já estava um processo de evolução social, iniciante ainda, mas já estava. Dentre essas medidas que esse czar tomou para tentar atenuar essas questões, ele fez a abolição da servidão agrária, que atingia cerca de 40 milhões de camponeses ainda presos em uma lógica monarquista de séculos, né? A servidão clássica do feudalismo. Pode falar, Thiago. E esse ponto da servidão é interessante porque a gente está tocando nesse ponto de como o processo de centralização ele é diferente, né, em cada território da Europa, né? E aí você para pensar, um território que já estava centralizado na mão de um poder único, né, no caso da Rússia aqui, ainda vivia com a servidão, que é algo característico do quê? Do feudalismo, né? Do modo de produção passado. E aí a gente para pensar, nesse momento aqui em 1800 e tal, a gente já tem uma formação do capitalismo. A gente já saiu daquele capitalismo mercantil que a gente vê nas grandes navegações, a gente já está caminhando ali num capitalismo industrial e tal. E se para pensar, quando a gente pensa que
que o primeiro que governou de 1858 a 1881, 1881 a gente está quase chegando num capitalismo financeiro ali, quando a gente para para pensar na Grande Depressão e tal. Não é um período, assim, historicamente, quando a gente para para pensar em história, né? Eu e você que somos historiadores, para pessoas normais, desculpa se tem pessoas normais, para pessoas que não estudam história, vão parar para pensar ali, de 1881 a 1929 é muito tempo. Não, historicamente é pouco tempo. É pouco tempo para você ter um processo histórico se desenvolver. Aí você vai pensar, em 1881, os caras ainda estavam vivendo com servidão. E uma servidão absoluta, né? Aquela servidão de te proibir de fazer as coisas porque você está devendo para o senhor feudal. Uma coisa bem bizarra. E igual o Thiago falou, 1881, comparando com a formação do Estado francês, por exemplo, a França já tinha a Comuna de Paris, que tinha acontecido 10 anos antes. E a Comuna de Paris é a classe proletária, ou seja, a indústria. A Inglaterra já tinha acabado com a monarquia, entre aspas, né? Acabado no sentido desenvolvido uma república ali e tal, tirado os poderes aquele poder totalitário do rei, eles tiraram e tal, já tinham a Câmara deles. A Rússia estava vivendo ainda um período ali. E já não só já tinha, como fez isso há 100 anos antes, né? Então exatamente um processo bem diferente. Assim. O desenvolvimento do capitalismo. Que a Revolução Inglesa é o que vai abrir as portas para o desenvolvimento capitalista da Inglaterra, né? Exatamente. O desenvolvimento do capitalismo russo, portanto, evidentemente é bastante diferente. E essa mudança atinge 40 milhões de camponeses. Então, olha o tamanho da classe trabalhadora camponesa russa que ainda estava em servidão. Não era a totalidade, existia uma enorme quantidade de camponeses que já não estavam nessa categoria, mas 40 milhões é a população de São Paulo hoje. É porque a gente tem que pensar que a Rússia, como a gente conhece, ela tem um território enorme, né? Ela tem um território enorme. Então, é que nem quando a gente fala de Brasil, né? A gente fala de Brasil, que o Brasil é um país continental, né? Quando rola a independência do Brasil, o estado de Goiás só vai saber que o Brasil tá independente, eu acho que uns 3 meses depois, sabe? Então, esses processos, principalmente de acabar com a abolição da servidão, demora bastante, porque até o Estado atingir todo o território nacional, entre aspas, vamos colocar aqui entre aspas, pessoal, porque a gente está falando de Rússia, mas é que a gente tem que lembrar que não era Rússia ainda, era Prússia, né? E a gente tem que lembrar que a formação do território ali é muito diferente do que é hoje, né? Do que é a Rússia hoje, né? Exatamente. E tanto é que algumas disputas que existiam nessa época em questões étnicas continuam até hoje, né? Nesse processo, por exemplo, da Revolução Russa, que tinha influência na Finlândia, onde hoje é Finlândia, e em outras partes também. Então é algo bem se a gente parar pensar que hoje a Rússia ela pega desde da Europa Ocidental, né, até a Ásia, velho. Sim, exatamente. Até a Ásia. Exatamente. E daí, seguindo com essas mudanças que esse primeiro czar Alexandre II fez, além dessa questão bem chocante, né, do fim da servidão ali, ele também incentivou financeiramente o desenvolvimento do ensino elementar, o ensino básico, né, e também a liberdade de ensino superior. Deu uma maior autonomia administrativa para as províncias, e essas províncias são importantes porque é justamente essa questão étnica de um orgulho diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E tais reformas administrativas encontraram, obviamente, bastante resistência entre as diversas camadas das elites nobres e eclesiais. Essa resistência é uma resistência bem comum nesse processo de queda da monarquia em qualquer país, porque é uma coisa óbvia, né? Tá ruindo aquilo, o líder supremo vai tentar abrir, né, para evitar uma revolução, por exemplo,
e quem tem mais privilégio, mais poder, fica incomodado com isso. Né? Então, isso é algo que você enxerga em outros processos revolucionários também. Porém, tais medidas eram insuficientes, pois a terra seguia profundamente concentrada, igual o Thiago falou, nas mãos das elites latifundiárias, e ao mesmo tempo não havia dinheiro para a modernização do processo produtivo agrícola, o que atrasava a Rússia perante as demais potências econômicas capitalistas do mundo, além de criar crises de abastecimento, igual o Thiago falou lá no início, abastecimento dentro da Rússia, dentro do próprio país, né? tanto no campo quanto na cidade, aprofundando fome e consequente a revolta da população. Em 1881, o czar Alexandre II foi assassinado pela oposição. Então, esse desenvolvimento que ele pega um império já em ebulição, causa, por exemplo, 30 anos depois, o seu próprio assassinato. Né? E dá lugar, de maneira hereditária, a Alexandre III. Esse novo czar foi bem menos aberto que o primeiro e focou bastante na repressão. Então, ele mudou 100% a estratégia. Algumas características ali. Ele deu plenos poderes à polícia da repressão, para a repressão tanto de imprensa e tal, quanto de universidades e tribunais. Proibiu a organização de grupos políticos e partidos, bem como causou repressão em cima desses grupos. Né? Tais grupos passaram a atuar na clandestinidade. Incentivou a industrialização do país, usando o capital francês. O Alexandre III morreu em 1894, foi bem curto o seu período como imperador, e foi sucedido por Nicolau II, que ficou no poder de 1894 até 1917 na Revolução. Né? Pode falar. Você tem saudade do Alexandre? Não sei se eu entendi a piada. É só isso mesmo. É só isso mesmo. Tá bom. Eu não peguei a piada, mas espero que os ouvintes tenham entendido. Então, o Nicolau II iniciou em 1894, né? Seu governo se caracterizou por uma profunda abertura ao capital internacional, especialmente francês, inglês, alemão e belga. Esse processo já tinha acontecido na maior parte da Europa, que é essa abertura ao capitalismo, sair desse feudalismo ainda resistente e adentrar de fato no capitalismo. Há então o desenvolvimento da indústria siderúrgica e o desenvolvimento de estradas de ferro. Então é uma clara abertura ao capitalismo. Né? Pode falar, Thiago. Então, você citou essa questão aí do desenvolvimento industrial, era o que a gente estava falando, né? A Inglaterra, quando a gente para pensar que a Inglaterra, o desenvolvimento industrial dela vai ocorrer ali em 1700, né? A Rússia, ela tá começando a se industrializar no final do século XIX, cara. Então, é um processo muito tardio quando a gente pensa em Estados Unidos, pensa em Inglaterra, a gente pensa também que Portugal e Espanha já estavam centralizados e já tinham feito voltas ao mundo, já, né? Explorado outros países, dominado outros povos. Então, o desenvolvimento capitalista da Rússia, ele é muito tardio, ele ocorre num tempo muito atrasado dos demais e logo em seguida você tem uma revolução socialista em cima, né? Então, é uma bagunça enorme. É muito, muito particular, de fato, o caso russo. Então, essa industrialização se concentrou em algumas cidades, como Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev, ao desenvolvimento de uma classe operária, num primeiro momento, de cerca de 3 milhões de trabalhadores. A população russa era muito grande já nessa época, né? Então, logo no início de uma industrialização, que é uma industrialização ainda muito pequena, já tem um desenvolvimento de uma classe trabalhadora numerosa e centralizada. Né? Se fosse diluído, seria um pouquinho em cada lugar. Mas em 4 cidades fica algo bastante concentrado. Tais trabalhadores recebiam um salário miserável
aquele capitalismo clássico, né? Um salário miserável, trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, não recebiam treinamento, tampouco alimentação, trabalhavam em locais imundos e insalubres. Sobre isso, assim, quer saber como é o início do capitalismo em relação à classe trabalhadora, tem que ler o livro do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é exatamente a mesma coisa na Rússia, exatamente a mesma coisa no Brasil, que culmina na greve 17, na greve anarquista de 1917 aqui no Brasil. Então é uma situação bem complicada e o livro descreve muito bem, então eu já recomendo. Sim, ele faz ele acompanha, né, o pessoal que é trabalhador lá na Inglaterra, ele faz entrevistas, ele analisa como que é a situação para ver mesmo. E isso é interessante o ponto que você colocou, porque a formação ela é igual em todo lugar do mundo, porque o processo do desenvolvimento do capitalismo, lógico, tem as suas especificidades, que nem a gente está falando aqui, da Rússia demorou bastante tempo. No Brasil vai ter outro tipo de especificidade, mas a opressão em torno da classe trabalhadora para a formação do capitalismo vai ser igual. Né? Vai ser igual. Os ambientes de trabalho deploráveis, a carga horária é enorme, a falta de direitos. Então, tudo isso vai ser igual. A repressão policial também vai ser igual também, né? A porradaria comendo solta. Então, por isso que eu gosto de usar um termo que o mundo não é uma ilha, né? O seu país, quer dizer, desculpa, termo errado. O seu país não é uma ilha. Os processos históricos, eles ocorrem de certa forma iguais, entre muitas aspas, no mundo inteiro. Se a gente parar para pensar, enquanto os Estados Unidos tinham o Trump como presidente, a gente estava tendo o Bolsonaro. Então, sim, os processos políticos históricos são bem parecidos. Exatamente. E as mudanças dessa situação da classe trabalhadora só ocorrem graças a uma luta da própria classe trabalhadora. Não é que em todos os países capitalistas sim. Não é que a sociedade evoluiu e entenderam que não era... O burguês lá entendeu, mano, é legal dar um vale alimentação aí pros caras aí. Pô, salário mínimo. Caramba, férias anuais. Eu acho que é bacana, hein, isso aí, hein? Não, o pessoal foi pra rua, tomar cacete. Assim como acontece as revoluções burguesas. Os burgueses precisaram ir pra rua matar os nobres, desculpa, pessoal, matar os nobres, para conseguir assumir o poder, e a classe trabalhadora só conseguiu seus direitos e tudo que a gente tem hoje a partir de lutas. Porque a liberdade, ela nunca é dada. Exatamente. Então, diante dessa situação, desse desenvolvimento agressivo do capitalismo, né, as ideias socialistas e anarquistas passaram a proliferar rapidamente entre os trabalhadores operários, mas também entre os trabalhadores do campo. A população era formada por 3 classes sociais nesse momento: a nobreza, o clero e os servos. No grupo dos servos estavam a absoluta maior parte da população, onde se dividiam em uma imensa maioria de trabalhadores rurais, uma crescente massa operária, embora minoria entre os trabalhadores russos, e uma crescente burguesia também, como ocorre em toda a Europa, né? No desenvolvimento do antigo regime, essa burguesia, como ela acumula o dinheiro também, ela passa a ganhar cada vez mais voz política, né? Porque capitalismo, quando você tem dinheiro, você tem força, você tem poder, e mesmo que ainda tinha uma estrutura do antigo regime, né? Uma estrutura com nobre e tudo mais, essa burguesia já tem uma força econômica e política para bater de frente. Assim como ocorre em todos os processos revolucionários burgueses. A pobreza extrema, somada com a revolta crescente, fez com que houvesse um desenvolvimento de grupos sociais organizados cada vez maior. O número de estudantes universitários em 1860 era de 5 mil. Em 1914, pulou para 69 mil. Já o número de jornais diários saltou de 13 para 856. Então, é um desenvolvimento muito complicado para a elite nobre, né, para a nobreza, porque tinha, ao mesmo tempo, uma classe trabalhadora. E é que está a questão muito específica da Rússia, né?
existe uma imensa maior parte de trabalhadores numa pobreza extrema, mas que já não eram trabalhadores identificados com processos de trabalho do antigo regime. Eles já eram trabalhadores cada vez mais frutos do capitalismo, né? Então você tinha na Rússia já um desenvolvimento do capitalismo muito evidente. E a consequência disso é que também tinha uma burguesia muito numerosa e, consequentemente, também muito raivosa. Então a nobreza tinha diante de si, os czares tinham diante de si, tanto uma classe trabalhadora raivosa e, especialmente, cada vez mais organizada, ao mesmo tempo de uma classe burguesa que também queria o poder. Então era todo mundo muito puto, né? Porque nos processos revolucionários da França, da Inglaterra e tudo mais, esses revoltosos, com uma força muito grande, é o quê? É a burguesia forte, já como classe, se entendendo como classe, e uma massa de trabalhadores solta, que não tinham o entendimento de que somos uma classe de trabalhadores. Não, na Revolução Francesa, mas não tinha uma identificação de classe naquele momento. Então você tinha o que tinha para tomar o poder era a burguesia. Na Rússia você tinha duas classes evidentes: a burguesia, com uma total consciência de si, evidentemente, e a classe trabalhadora consciente de si, com ideias socialistas e anarquistas. Então é um problema muito maior para os czares, né? Mas também para a burguesia, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, com o aumento das universidades também, a entrada de ideias liberais e socialistas com esses estudantes, né? Essas ideias, além de entrar pelas universidades, entram com os jornais e as fábricas, né? Também promovem essas ideias. E ideias anarquistas também, né? Pode falar. E isso tudo é fruto daquela abertura, né, que a gente estava falando no passado, né, que os czares tiveram que promover para não ter uma revolta e uma revolução, né? Porque aí que a gente vai, eu não sei se a gente vai citar ainda, mas é uma das ideias do Lenin, né? O Estado em si, ele serve para gerenciar esses conflitos, né? Ele sempre vai tendenciar para a classe dominante, porém, em alguns momentos, ele tem que morder e assoprar a classe que está sendo oprimida, né? Então, a partir do momento que ele assopra a classe oprimida, surgem algumas brechas ali, como essas, né? A formação de uma classe estudante, uma formação de uma classe trabalhadora que se identifica como classe trabalhadora e começa a consumir essas ideias socialistas e anarquistas, mas tudo isso é mais fortificado devido à abertura que ocorreu no passado ali que a gente estava falando. Exatamente. E daí, só para acabar esse primeiro bloco de conteúdo, a consequência de tudo isso, dessa abertura ao capitalismo, mas também da crise do czarismo e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novas ideias, é a formação de três grupos revolucionários. Primeiro, os burgueses, que se entendiam como tal e buscavam a revolução burguesa, claro, uma revolução capitalista. O segundo grupo, os socialistas, que se entendiam como classe trabalhadora e buscavam uma revolução socialista. E o terceiro grupo, ainda também numeroso, os anarquistas, que também se entendiam como classe trabalhadora e buscavam uma revolução anarquista, né? De derrubar o czar, derrubar qualquer tipo de estado posterior e desenvolver uma sociedade anarquista. Então são três grupos revolucionários olhando para a nobreza e querendo matar todo mundo para conseguir avançar. Então aqui, não sei se o Thiago quer completar com mais alguma coisa, mas aqui encerra o primeiro bloco, se o Thiago não quiser falar mais nada nesse momento. Então é isso, até já já. Então, pessoal, dando continuidade aqui, nosso segundo bloco de conteúdo, agora a gente vai falar sobre o crescimento das organizações revolucionárias e a tomada de poder em si. Então, a gente separou aqui três aspectos da revolta russa, né? São três ideias que se destacam no processo de queda desse império czarista e processo revolucionário em si. Primeiro, as ideias burguesas, né? Então, como sempre acontece na queda do antigo regime na Europa,
Na Rússia, o desenvolvimento de uma burguesia que, embora pequena no primeiro momento, passa a possuir o acúmulo do capital, né, do dinheiro e da produção. E também, como consequência, passa a ter boas relações internacionais com a burguesia de outros países e passam a ter cada vez mais poder, cada vez mais voz. Né? Então, esse é um grupo perceptível. O segundo grupo perceptível são os anarquistas. Então, os intelectuais russos se destacam bastante juntamente com esses intelectuais alemães nesse período, né, século XIX, tá? E trazem consigo essas ideias revolucionárias. E dentre essas ideias, o anarquismo na Rússia ganha um poder muito forte, muito latente. Então, existe um desenvolvimento de uma classe trabalhadora anarquista muito forte na Rússia nesse período. Tal qual uma classe trabalhadora socialista, mas a anarquista se destaca porque esse processo desse anarquismo tão forte não é tão comum em outros países. Né? O anarquismo defende, grosso modo, né, a necessidade de uma revolução da classe trabalhadora para acabar com o que está vigente, normalmente o capitalismo. Né? Porém, diferente dos comunistas, os anarquistas pensam em destruir o Estado como um todo, porque eles entendem que o Estado sempre vai oprimir alguém. E, ao mesmo tempo, eles entendem que é necessário acabar agora, que os trabalhadores têm condições plenas de se autogerirem a partir de agora. Né? Já os comunistas, a diferença, né, rapidamente, né, os comunistas eles defendem a mesma coisa. A substituição, a revolução do que está vigente, normalmente o capitalismo, mas no caso russo, o czarismo, né? Os comunistas também percebem que o Estado vai oprimir alguém sempre, mas os comunistas acham que é necessária uma fase de transição. Os comunistas acham que o trabalhador não está pronto para se autogerir imediatamente, porque ele ainda está com a cabeça dele formada ou no antigo regime, no caso da Rússia, ou normalmente com o desenvolvimento do capitalismo. Né? Então, é muito evidente isso. Né? A classe trabalhadora brasileira hoje é completamente voltada para o capitalismo. Então, se tivesse uma revolução hoje, não iriam da noite para o dia mudar essa cabeça. Então, precisa dessa fase socialista para justamente criar esse novo trabalhador com ideias coletivas e daí sim, no futuro, se autogerir. Pode falar, Tiago. E esse é um ponto interessante entre o anarquismo e o socialismo. Né? Ao meu ver, por que o socialismo ele conseguiu fazer revoluções em várias partes do mundo e o anarquismo não conseguiu? Isso é ao meu ver, pessoal. Vocês podem discordar e tudo mais. Que é isso, né? O socialista ele consegue entender que existe um processo, né? E que o Estado, de certa forma, é importante para esse processo e que a gente pode absorver esse Estado e utilizar do mecanismo dele para o mantimento da revolução e para a revolução, né? Fazer um Estado socialista. E esse ponto que você tocou é interessante da formação de um novo homem, que é o que o Che vai falar, né? O Che vai falar que é necessária a formação de um novo homem, né? Que é a formação de um ser humano que esteja completamente desapegado às ideias capitalistas, né? E aí, quando a gente fala de ideias capitalistas, a gente está falando da relação com o trabalho, da relação entre humanos. A relação sentimental, a relação amorosa, a relação que, querendo ou não, quando a gente fala de capitalismo, a gente não está falando só de economia, a gente está falando da forma que você pensa, da forma que você se relaciona com as pessoas, como você lida com o trabalho. O capitalismo, ele não é um sistema econômico, ele é um modo de produção, assim como foi o feudalismo, assim como foi o modo de produção clássico, é um modo de produção. Por que um modo de produção? Porque ele vai permear todos os aspectos da vida humana, desde do aspecto econômico, social, a sua vida amorosa, tudo. O capitalismo ele vai adentrar tudo, porque é necessário isso, né? Porque é necessário que o capitalismo esteja em todos os pontos para manter a dominância, e isso foi
Isso é com o capitalismo, isso foi com os 1000 anos de feudalismo, isso foi com o modo de produção clássico e assim. Sim, sim, exatamente. E isso, como o Thiago falou, isso não é novo, né? Então essa não é uma ideia que os comunistas inventaram. Então essa ideia do homem novo parece radical para quem não estudou história, mas você percebe essa diferença muito latente na história. Só já passo a palavra ao Thiago. Só um exemplo que é esdrúxulo e eu sempre dou é que no antigo regime, portanto nessa monarquia, nesse período, era comum, e não só comum, aceitável, ou seja, as pessoas não enxergavam como errado relações sexuais incestuosas. Já no capitalismo é uma loucura, é uma bizarrice. Você tem vontade de matar a pessoa que faz isso. Sabe? Então é um exemplo esdrúxulo, mas você mostra como a cabeça de algo que não é econômico, é uma coisa sexual, como muda, né? Então, você vê uma diferença muito grande. E isso em vários, todos os aspectos da vida. Fala aí, Thiago. Você quer ver um ponto interessante? O modo de produção do feudalismo, a gente tem uma presença muito grande do pensamento cristão, né? Em torno da sociedade. Já no capitalismo, a gente tem um rompimento com isso. Por quê? Porque é necessário ter esse rompimento. Você ter a formação de novas ideias, você trazer a razão para o mundo, né? A razão no sentido científico, né? Você ter um desenvolvimento científico onde o homem... Porque quando a gente parava a pensar que no feudalismo, o homem ele trabalhava de acordo com as estações do ano, né? O homem acordava quando o sol nascia e ia dormir quando o sol se punha. No capitalismo, existe a necessidade de um desenvolvimento científico onde o homem consiga dominar essa natureza, né? E aí já é outra realidade do trabalho, né? Então, é por isso que existe a necessidade de você ter um rompimento com o pensamento cristão e trazer a racionalidade, né? O pensamento científico para ser um apoio do capitalismo, né? E não um apoio para a classe trabalhadora. Exatamente. Um outro exemplo também muito simples é a própria divisão de horas do dia, né? O Thiago mencionou a questão de acordar e dormir, né? Sol nascendo e sol se pondo. E durante o dia, enquanto estava dia, a referência era a missa. Né? Então, a divisão de horas, agora temos que fazer isso, agora temos que fazer aquilo, era a missa. E depois, posteriormente, no capitalismo é o trabalho. Então, são coisas bastante diferentes e que influenciam absolutamente o dia a dia do ser humano. Então, e um terceiro ponto de análise... Deixa eu só concluir, que nem você citou a questão. Você aí que está ouvindo do outro lado, a sua vida é regida pela forma que você se relaciona com o seu trabalho. Isso é um fato dentro do capitalismo. Você que trabalha de segunda a sexta, ou você que trabalha numa escala 6x1, no meu caso eu trabalho numa escala 4x2, porque eu trabalho num data center. Nossa vida é regida a partir da relação que nós temos com o trabalho. Isso é um fato dentro do capitalismo. Você vai para academia ou você vai viver vai curtir um tempo com as pessoas que você gosta, ou você vai no cinema, ou você vai marcar uma consulta médica, tudo a partir da forma que você se relaciona com o seu trabalho. Se o seu trabalho acontece de tal e tal hora, normalmente você faz outras coisas. Você pensa o seu dia a partir do trabalho. Eu trabalho de tal e tal hora, então de tal e tal hora eu posso fazer tal outras coisas. Então a forma que você vai pensar a sua vida, a forma que você vai dividir o seu dia é a partir do seu trabalho. Sim, e mesmo quem não trabalha, né? Mesmo a elite econômica absoluta, sim, faz isso. Eu tenho um amigo que vive de renda, tá? E portanto não trabalha. E assim, você manda mensagem 10 da manhã, a mensagem nem chega, porque tá dormindo, né? E você manda mensagem 4 da manhã, o cara responde na hora, porque tá acordado, entende? Então, tipo, a estrutura do horário dele é completamente diferente, porque ele não precisa trabalhar, já tem o dinheiro garantido. Então, mesmo para quem é a elite, o trabalho determina, né?
Então, seguindo nesses 3 pontos que nós separamos aqui para análise, a gente vai falar agora sobre o partido muito importante, que é o Partido Operário Social-Democrata Russo. Vale ressaltar que o termo social-democrata, nesse período, não é exatamente o mesmo de hoje em dia. Nesse momento, a social-democracia era uma alternativa à via revolucionária. Ela levava ao socialismo. Porém, então, o fim da ideia social-democrata é o socialismo nesse momento. Hoje em dia não é. Hoje em dia é só um atenuante dos problemas do capitalismo. Mas naquele momento era uma ideia socialista. A diferença é que ela não era revolucionária. Ela tinha a ideia de reformar o capitalismo e aí chegar no socialismo. E diferente da via revolucionária, que defende pegar em armas, matar quem está no poder e assumir para si o Estado socialista. Né? Um livro muito bom, outra indicação aqui, é o livro Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo. E ela mostra por A mais B que essa ideia social-democrata não daria certo. Não chegaria nunca ao socialismo, como não chegou, né? Então a história provou que a Rosa Luxemburgo estava certa. Esse partido ele foi violentamente reprimido pela polícia do governo logo desde o início, porque o caráter revolucionário dele, seja pela via social-democrata ou pela via armada, era muito evidente. O partido se divide em 2 correntes. De um lado, os mencheviques, que eram os sociais-democratas, que acreditavam que bastava que os trabalhadores participassem das eleições e da vida política, que conseguiriam chegar ao poder e reformar esse capitalismo e daí conduzir a sociedade pacificamente ao socialismo. Acreditavam também que era necessário um processo revolucionário para tirar a nobreza do poder, mas que, depois dessa retirada, era necessário o desenvolvimento de um capitalismo com o auxílio dessa social-democracia para naturalmente depois seguir para o socialismo. Eram conciliadores de classe, portanto. Acreditavam numa aliança entre a burguesia e os operários que levaria a esse futuro igualitário. E a outra parte do partido eram os bolcheviques, liderados especialmente por Lenin. Eram defensores de uma revolução armada imediata, acabando com o antigo regime através da tomada do poder da classe trabalhadora e o imediato desenvolvimento do socialismo, sem passar por uma conciliação de classes com a burguesia. Então, era uma revolução dupla, né? Era uma ideia de tirar a nobreza e já não deixar que a burguesia se instalasse. Então, por isso que é uma revolução dupla. Que eles lutavam, os bolcheviques, os socialistas, o Lenin, lutavam contra 2 classes, né? Os nobres e a burguesia. Quer falar alguma coisa, Thiago? Pode avançar. Não, então, esse ponto é interessante, né? Porque você fala que é uma revolução dupla, né? Onde você rompe com a nobreza e não deixa a burguesia assumir o poder. Por quê? O Marx, né, o nosso Karl Marx, ele fala que dentro do processo de chegar ao comunismo existe a necessidade de um desenvolvimento do capitalismo com uma burguesia nacional no poder. Existe essa necessidade. O Lenin, ele vai pensar que não, nós não precisamos disso. Nós podemos romper com tudo e todos. E simplesmente nós mesmos assumir o poder e nós mesmos fazermos esse desenvolvimento industrial que seria necessário. Então, pessoal, daí agora a gente vai focar já nesse desenvolvimento, nesse aprofundamento cada vez maior do processo revolucionário, no que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. E muitos dizem que foi o primeiro passo, propriamente dito, armado, né, de uma revolução russa mesmo. O século XX se inicia com um país em profunda crise social, como falamos já, estamos criando esse quadro, né? Uma imensa pobreza entre os operários e camponeses, e com burgueses também descontentes pelo atraso agrário e industrial do país. Quer falar, Thiago? Não, eu tô mostrando meu dedo machucado. Eu cortei. Boa. Eu cortei ele fazendo melão. Cortando melão. Fazendo Não, e é engraçado que eu tava conversando com a Laísa, e aí eu fui coçar o rosto com a faca próximo do meu rosto, né? A Laísa, olha que perigo, você coçando o rosto com a faca perto do meu rosto. Aí eu peguei e falei assim, é que eu flerto com perigo.
Aí quando eu fui cortar o melão, eu cortei metade do meu dedo. Boa, parabéns. O Thiago, agricultor que faz melões. É isso aí, corta pessoal. o dedo. Então, para tentar conter as crescentes e perigosas revoltas populares, o czar Nicolau II promove importantes reformas sociais. A criação de um governo constitucional, pondo fim ao absolutismo, a convocação de eleições gerais para o parlamento, uma constituição, então uma clara abertura ao capitalismo, de fato, né, uma república, não propriamente dito, mas uma clara abertura. Os partidos liberais se contentam com essas mudanças, já que eles queriam justamente ocupar esses espaços, né, e aboliram suas reivindicações, pararam com as revoltas. Então, os partidos liberais são os burgueses. Né? Porém, tais medidas não solucionam os problemas da maioria das pessoas que se concentravam nas classes trabalhadoras, de modo que as organizações socialistas, comunistas e anarquistas seguiram os protestos. Porque essas mudanças abrem para o mundo liberal, mas não acaba com a fome, não acaba com a miséria, não acaba com a exploração, etc. Em São Petersburgo foi criado um grande soviético, ou seja, um grupo de trabalhadores organizados responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento de greves e protestos. Soviete é uma palavra, não uma palavra, um conceito, uma forma de organização própria desse lado do leste europeu, onde já existia desde esses séculos passados, então desde o Antigo Regime. Então essa organização coletiva de trabalhadores não é nova, é por isso, inclusive, que dá certo o desenvolvimento socialista, porque os trabalhadores já estavam acostumados com uma organização coletiva, em agir coletivamente. Né? Então isso é um passo à frente que não pega todo mundo de surpresa, né? É algo positivo para o desenvolvimento revolucionário. Nesse contexto acontece o Domingo Sangrento, em 1905, quando uma série de greves e revoltas populares se desenvolvem, né, eclodem, e são profundamente reprimidos pela polícia e pelo exército. Centenas de lideranças são presas, milhares de trabalhadores são presos e mortos. E daí avançando, né, então esse Domingo Sangrento foi um marco no processo revolucionário russo e serviu inclusive para o aprofundamento da organização da classe trabalhadora. Pode falar, Tio. Então é interessante aí, uma indicação aí para vocês aí que gostam de cinema. O cinema soviético é muito bom. Recomendo, tem um filme incrível chamado Vai e Veja, que é um dos melhores filmes sobre guerra. É um dos melhores filmes sobre guerra, mas essa não é a indicação que eu vou citar aqui, é O Encoraçado Potemkin, que é um filme do Eisenstein, que é o cara que vai teorizar a ideia de edição no cinema. Ele faz esse filme onde ele fala sobre... O filme cita uma revolta no Encoraçado Potemkin, que é um encoraçado do exército russo, né? E é bem nesse período, de 1905. Então fica a dica, Encoraçado Potemkin. E uma coisa interessante, Danilo, que a gente tem que citar aqui. Você já ouviu falar na revolta da Chibata já, né? Certo? Claro, certo. Sabe de onde o João Cândido tirou as suas ideias para fazer a revolta da Chibata? Não. Do Encoraçado Potemkin. Isso é muito interessante. É mais um motivo para assistirem esse filme. Sim, porque ele assistiu o Encoraçado Potemkin. E ele cita isso. Exatamente. Existe cinema fora de Hollywood. Viu? Sim, pessoal, existe cinema fora do Hollywood, pessoal. Eu não sou um grande conhecedor de cinema, muito pelo contrário, mas eu vi uma entrevista esses dias, achei muito interessante, que era uma liderança no Partido Chinês, né, Partido Comunista Chinês, e falando justamente sobre o cinema chinês, né? E daí falando que como a China, o governo chinês, está interessado em levar a sua cultura para o resto do mundo hoje em dia. E o cinema está centralizado nisso. Mas que encontra muita resistência, porque outros países, outras pessoas, acham que os chineses vão passar ideias dominantes comunistas nesse cinema. Quando quem faz isso, exatamente, é a própria Hollywood, né? Não, os Estados Unidos está há mais de 70 anos jogando na cara de vocês que foram eles que venceram a Segunda Guerra Mundial, caralho.
Porra, e vocês acreditam nessa ideia, tá ligado? Vocês acham... Então, assim, quando a gente para pra pensar que o Resgate do Soldado Ryan, eu acho um filme incrível, gente. Eu acho um filme sensacional. Mas tudo que tá ali é mentira, gente. Sim, tá ligado? Exatamente. É mentira, gente. E as ideias... Então, assim, é um filme foda, mas é um filme que pinta os Estados Unidos como o grande herói da Segunda Guerra Mundial, e não é, sabe? Então, assim, pessoal, existe cinema fora de Hollywood, e são filmes excelentes, sabe? E eu acho que... E também tem essa questão de que, falando de cinema mesmo, né? Quando a gente fala de Hollywood, existe uma linguagem muito diferente nos filmes, né? São filmes muito... O próprio Resgate do Soldado Ryan é um filme, pô, sensacional, tecnicamente foda, a mixagem de som dele é incrível, a forma que é retratado o dia D ali é sensacional, a linguagem é diferente, então a trama ela é muito mais rápida, é tudo mais rápido. Então quando você vai assistir, sei lá, um Vai e Veja da vida, que é o melhor filme sobre guerra, gente, Vai e Veja. Vocês vão assistir. Quando vocês forem assistir, vocês vão assistir só uma vez na vida. Porque não tem como assistir a segunda vez. É um filme perturbador. A linguagem do filme é muito mais diferente do que a de um Resgate do Soldado Ryan. Então, assim, às vezes as pessoas não estão acostumadas e vão achar um filme chato, vão achar um filme moroso, mas não é, porque o filme precisa ser assim. Que é diferente do Resgate do Soldado Ryan, que é um espetáculo, né? Então... tem que colocar uma equivalência ali. Mas quando a gente fala sobre o melhor filme sobre guerra ou sobre o impacto de uma guerra, Vai e Veja. Sim, mas essa questão de ser uma linguagem diferente, isso se acostuma. É só forçar. Sim. É só não desistir logo em... É como o diretor de Parasita falou: olha, pessoal, é só ler a legenda. Exatamente. Eu demorei pra acostumar com um filme preto e branco, por exemplo. Eu achava esquisitíssimo. Daí eu forcei e ela foi. Outra coisa também, eu tô há quase um ano pedindo pro Danilo, mais de um ano pedindo pro Danilo assistir Marte 1, e até hoje ele não assistiu esse filme. Pessoal, quem tiver contato com o Danilo nas redes sociais, vá na rede social do Danilo e fala assim: assista Marte 1, Danilo. Invadam as redes sociais, ficam comentando em tudo. Então, pessoal, vamos continuar. Divagação feita, né? Agora a gente vai adentrar, de fato, no processo revolucionário armado, propriamente dito, né? Então, a partir de 1914, como o Thiago falou lá no início, a Rússia se vê dentro da Primeira Guerra Mundial como uma das potências protagonistas do conflito. A óbvia consequência se mostrou rapidamente quando a situação social, já descrita aqui por nós, piorou muito e rapidamente, agravando ainda mais a crise de abastecimento, já que as poucas indústrias do país se concentravam já nessa produção de insumos, como eu falei, né? Então tem poucas indústrias e elas passam a produzir insumos para a guerra e desabastecem o resto das demandas do país, e isso agrava, óbvio, a sociedade que já estava em crise, né? Então, a nobreza, como consequência, a nobreza representada por Nicolau II reprime violentamente as manifestações que se agravam a partir disso, matando milhares de pessoas e ferindo outros milhares. Chamando a atenção, inclusive, então essa repressão foi tão forte que passou a chamar a atenção da imprensa internacional. Os trabalhadores, porém, então é a prova que o processo revolucionário já está muito desenvolvido, que os trabalhadores, apesar de uma profunda repressão, os trabalhadores não recuam. Né? Isso é muito comum em qualquer processo revolucionário exitoso. Né? Você pega Cuba, isso acontece também. Quanto mais o povo avançava, mais a ditadura, no caso de Cuba, reprimia. E isso meio que não importava, a população continuava avançando, né? E cada vez mais, inclusive. Esse processo aconteceu também no desenvolvimento da Revolução Russa. Em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, burgueses liberais, socialistas, revolucionários e anarquistas, conseguem depor Nicolau II, que juntamente com a sua esposa e filhos são devidamente e corretamente executados logo em seguida. Ou a galera que é politicamente correta vai se incomodar com isso, pode falar. Então, cara,
Uma vez eu tava no curso de história, né? E aí um professor meu que tava falando sobre a Revolução Russa. Não, eu não lembro muito bem se ele tava falando sobre a Revolução Russa. Ele tava falando sobre o processo revolucionário em algum aspecto. Não sei necessariamente se é a Revolução Russa. E ele fala, né, que eu achei errado os caras terem matado as crianças, tá ligado? Assim, pessoal, eu acho que a gente tem que pensar numa coisa aqui. Revolução não é Disney, gente. Não é Disney, tá ligado? Os revolucionários franceses mataram gente pra caralho. Mataram... Inclusive entre si, né? Depois começaram a matar... Inclusive entre si. E aí a gente tem que pensar que existe uma coisa chamada contra-revolução. O que é uma contra-revolução? Acontece a revolução, depois você tem a classe que estava no poder tentando tomar o poder de novo. Então, você deixa vivo uma dessas crianças, qual é a chance deles voltarem? Com força, com outros aliados. Então, assim, pessoal, eu não apoio a morte de crianças. Quero deixar bem claro aqui que eu não apoio a morte de crianças. Só que no processo revolucionário esse tipo de coisa acontece. Sim, não dá para romantizar a história. Né? Não dá para romantizar a história, pessoal. E aí agora vão fazer um corte desse episódio falando: Thiago apoia a morte de crianças. Exatamente. É uma boa estratégia para crescer no YouTube. Então, a tomada de poder, pessoal, ela se divide em duas partes. A primeira é a Revolução de Fevereiro, que após a derrubada de Czar, do Nicolau II, foi criado um governo provisório liderado por George Lvov. O russo é maravilhoso. George Lvov. Um latifundiário, portanto. Então ele representa essa elite burguesa cada vez mais crescente. Né? Bom cara para colocar no poder, hein? Depois de um processo revolucionário. Você tira uma monarquia rural e bota um latifundiário no lugar. Bem revolucionário. É isso aí. Essa primeira fase, portanto, ela é caracterizada pela ascensão dos mencheviques, a administração comprometidos com a manutenção da propriedade privada, abertura ao capital externo e o desenvolvimento do capitalismo. Além disso, esse governo possui um interesse liberal em manter o país na Primeira Guerra Mundial, pois se estivesse do lado vencedor, poderia participar do recorte neocolonialista que viria depois da guerra, né? Bem como se beneficiar de punições aos países derrotados. Porém, a maior parte da população não apoia o governo provisório, pois esse não toca nas questões da violência na violência e a exploração contra os operários e camponeses, nas condições de trabalho dos mesmos e combate à fome e o desabastecimento. Então, é a Revolução Burguesa clássica, né? Uma minoria forte economicamente assume o poder e a maioria fica aléu. Qual a diferença de que nas revoluções burguesas, como a gente já falou, essa classe trabalhadora muito numerosa não estava organizada, né? Não tinha consciência de si. E aqui sim. Então é um problema grande para os mencheviques. Fala aí, Thiago. Não, então, é isso que você está falando, né? É uma revolução clássica burguesa, tanto que não tem um rompimento com o neocolonialismo. A ideia ainda de se explorar outras civilizações, de explorar outros povos, ainda permeia. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre uma revolução socialista, isso tinha que ser rompido totalmente. Então, os mencheviques, eles ainda mantêm, não todos eles, né? Claro, mas esse grupo menor que assumiu o poder, mantém ainda as ideias burguesas e não rompe com o neocolonialismo. Que o neocolonialismo, pessoal, é uma coisa horrível. A África foi completamente toda devastada pelo neocolonialismo. Não só a África, a Ásia também. Então, hoje, os vários conflitos hoje que nós temos dentro do continente africano é reflexo do neocolonialismo, né? Porque quem faz a partilha da África, quem desenha os territórios nacionais dentro da África, são esses países da Europa. Então, eles não levam em conta as especificidades dos povos que estavam dentro do continente antes deles. Exatamente. Então,
Você pega o mapa dos países africanos, o continente africano, e são retos, né, os países. Sim, sim, Diferente do resto do mundo, onde há curvas, sim, respeitando demografia, respeitando algum grupo étnico que mora ali. Na África, não. A linha territorial passa no meio de um grupo étnico, por exemplo. Daí sim, metade do sim. grupo étnico está no país, outra metade está no outro. E, E isso e, e- ocasiona guerras óbvias, né? sim, sim, porque você tem grupos étnicos ali que já estavam em conflitos há muito tempo, que é problema deles, tá ligado? Eu não tô aqui para julgar nem nada. E os europeus simplesmente só intensificam os problemas. Exatamente. Fora explorar os povos, né? Também tem essa questão, Exatamente. né? E os mencheviques, como o Thiago falou, entram nessa lógica, né? Uma lógica profundamente capitalista e de interesse próprio. E daí, passando avançando um pouquinho mais, a gente percebe que em São Petersburgo, a gente falou um pouco há pouco sobre isso, existiu um soviete, né, um grupo muito forte de organização da classe trabalhadora. Esse soviete de São Petersburgo ordena o exército a obedecê-lo, né? Então, eles negam a autonomia do governo provisório, né? Então eles ordenam que o exército obedeça a esse soviete de São Petersburgo, além de citar a população a seguir lutando, né, entendendo que a revolução não acabou. Os mencheviques defendiam o fim da propriedade privada, a reforma agrária, o fim do serviço militar obrigatório, a eleição para cargos diretivos do exército e o poder aos sovietes, que novamente são os conselhos populares dos trabalhadores. Os mencheviques eram liderados por Lenin. Em 25 de outubro de 1917, então, coincidentemente, Thiago, a gente vai postar o episódio na semana do aniversário da Revolução. Olha que curioso. Sim, isso mesmo. Vamos E cantar não parabéns foi, aqui? e não foi organizado isso, foi uma Não coincidência. foi organizado, pessoal. Era para ter sido um episódio anterior, só que não rolou, né? E aí a gente trouxe esse, mas foi bem assim, sem organização nenhuma mesmo. Exatamente. Há males que vêm para o bem. Sim, sim. Então, em 25 de outubro de 1917, os mencheviques, que eram, portanto, em sua maioria trabalhadores, operários, camponeses, anarquistas, socialistas e uma grande quantidade de intelectuais das universidades também, cercam a capital Petrogrado, né, atual São Petersburgo, que era a capital da Rússia nesse momento. O governo menchevique, liberal burguês, resistiu violentamente, prendendo grande quantidade de revoltosos. Porém, os bolcheviques eram uma maioria absoluta em todas as províncias, de maioria russa. Então, novamente, a Rússia é constituída já nesse período imperial czarista por uma série de territórios, e dentro dessa série de territórios existem diversos grupos étnicos. Por exemplo, que ocorre até hoje o conflito entre russos e ucranianos. E até hoje, inclusive, existem grupos étnicos que se entendem como russos dentro da Ucrânia, né? Então, já é um problema hoje em dia, já era uma questão nessa época. Então, a maior parte dos grupos da Rússia, nesse momento, de maioria étnica russa, eram bolcheviques. Então, essa maioria toma o poder de uma forma avassaladora, né? Então, esse avanço dos bolcheviques à derrubada dos mencheviques, do governo provisório, é muito avassalador, porque é uma maioria absoluta, né? É uma maioria profundamente organizada e disposta a ir até as últimas consequências. Então, como esse processo é muito, muito rápido e violento, a tomada de poder também se dá de uma forma bem absoluta. Quer falar, Thiago? Não tenho nada para citar, não. Achei que você tinha feito assim. Então, essa maioria da população defendendo ideias revolucionárias faz com que os liberais do governo provisório perdessem muita força, a ponto de, mesmo com o exército oficial, muitos soldados do próprio exército aderirem às revoltas. Assim, o governo provisório liberal cai sem muita resistência. Essa é uma característica bem comum das revoluções socialistas também. No ponto culminante da revolução, é bem comum os soldados mudarem de lado, né? Porque vamos lembrar que soldados de baixa patente, eles quase sempre estão lá obrigados, né?
Então, eles entram para o exército de maneira obrigada e eles são a linha de frente ali. Então, em algum momento, eles tomam a consciência de que eles são bala de canhão, né? Eles não importam para o capitalismo em si. E quando dá essa consciência social nos exércitos no processo revolucionário, normalmente essa massa de soldados normalmente muda de lado, né? Passa a engrossar as fileiras revolucionárias. Isso é importante porque, primeiro, eles têm treinamento militar, segundo, ele tem arma, né? Então, é um grupo revolucionário que entra armado, né? É um grande avanço. Com a tomada do poder, os bolcheviques nomeiam Vladimir Lenin ao governo, né? Mas ao contrário ao contrário que a contra-revolução estadunidense ensina nos filmes de Hollywood, esse governo não é de forma alguma centralizado entre si, não é uma ditadura burguesa, ou seja, não é uma ditadura aos moldes que o capitalismo ensina. Uma ditadura proletariado, isso é uma outra questão. Inicia-se, portanto, um governo formado por conselhos operários, os sovietes, portanto, soldados e camponeses, além da classe trabalhadora operária. Uma aspas que eu deixei aqui para o final, de um professor da FEFLET, da USP, né? Ele diz o seguinte, ele diz que a República Soviética de todas as Rússias, ele é um estado de orientação marxista. Então, por que de todas as Rússias? Eu separei por conta disso. Porque a Rússia ela não é uma unidade, não é um povo só, são vários povos. Mas a Revolução, ela respeita essa plurinacionalidade. Parecido, por exemplo, com o que acontece na Revolução Bolivariana da Bolívia, que forma um Estado plurinacional, respeitando as diversas especificidades culturais de cada povo. Então, a formação do Estado soviético, ela respeita isso. Tanto é que um pouco depois desse processo, é fundada a República a República Socialista Soviética. Então, é um plural, né? São várias repúblicas, vários povos, várias culturas dentro de uma mesma lógica. Né? E é isso, Thiago. A gente definiu, como a gente falou no início do episódio, a gente definiu a fazer esse episódio em duas partes, para não ficar muito, muito longo. Né? Então a gente vai encerrar agora, né, com a tomada do poder, o início absoluto dessa Rússia socialista, e depois vamos falar de Guerra Civil Russa, no próximo episódio de Guerra Civil Russa, Lenin, Stalin, e daí depois do Stalin a decadência da União Soviética. Certinho, Thiago? Que mais? Beleza, isso mesmo. Próximo episódio a gente vai tratar sobre os conflitos dos brancos e vermelhos, vamos falar sobre a morte do Lenin, vamos explicar melhor como é que funcionava essa questão política entre os sovietes, depois vamos falar sobre o Stalin, meu amigão, gosto bastante dele. Danilo não gosta dele, não. Essa questão, Thiago. Essa questão. O Stalin, quando a gente fez o primeiro episódio, eu tinha uma visão muito crua do Stalin. Hoje em dia, entendeu? Eu mudei tacando o pau no cara aí, e o cara nem pode se defender. E aí a gente vamos falar sobre esses processos, acho que a gente chega até o final, né, da União Soviética, acredito eu. Sim. Chega até o final, que é triste, eu sinto muita saudade dela, né? E é isso, pessoal. Próximo episódio nós vamos tratar isso. Agora a gente vai para as dicas culturais, então fiquem aí, não terminem, beleza? A gente já volta. Então, pessoal, agora a gente vai para as dicas culturais, né? Não sei se o Danilo quer iniciar ou eu inicio. Pode iniciar, começou a falar. Então, pessoal, vamos lá. Eu citei no episódio Sergei Eisenstein, que é um diretor soviético, cara que ele também vai teorizar, né, a questão da montagem dentro do cinema, cara sensacional. E ele tem 3 filmes que eu acho sensacionais, assim, que eu acho que para quem gosta de cinema e para quem estuda cinema são filmes que tem que assistir, não tem como deixar de fora. Os filmes são O Coraçado Potemkin, como eu falei, A Greve e Outubro. E olha que interessante, os 3 estão de graça no YouTube. É só você escrever Sergei Eisenstein
Coraçado Poteki, Serguei Style, outubro, Serguei Style, a greve. E você assiste. Os filmes têm em torno de uma hora a 1h20. É coisa rápida. Lógico, cinema mudo, pessoal. Não tem diálogo. É só música e a atuação dos atores. Mas é isso, pessoal. Se você gosta de cinema, se você estuda cinema, você tem que assistir, porque é algo que faz parte da história do cinema. E cinema soviético é muito bom. Isso aí, pessoal. Eu tenho uma dica só. Dei 2 dicas ao longo do episódio, né? Mas a dica desse bloco específico de dicas culturais que eu vou dar são 2, na verdade. Uma, nada a ver com o episódio. Nenhuma das 2. Uma, amanhã... não dá. Essa dica não dá, Thiago, porque o episódio é segunda-feira publicado. Né? Ah, sim, é verdade. E a gente tá gravando na sexta, mas a dica seria no sábado. Então, como as pessoas não podem voltar no tempo, não dá. Então é uma dica só. Então você que pode voltar no tempo? Exatamente, seria ótimo. Uma dica só, uma dica bem legal. Tem um canal no YouTube que eu gosto, eu sei que o Thiago vê também, que é o Mundo Sem Fim, né? Sim, sim. E eles estão no continente africano agora. Isso, e é muito interessante, muito interessante. E, além de ser muito interessante, eles têm uma visão de mundo que eu acho legal. Assim, eles têm um tipo de imagem mais ligado ao social, ligado às pessoas, né? A mostrar como que as pessoas vivem, mostrar o dia a dia real do lugar. Não ficar indo para resort, mostrar aquele cenário lindo. Porque isso tem outros milhões de canais que fazem. Né? Sim. Eles fazem uma coisa mais vida real. Eu, particularmente, gosto muito. E no continente africano não tem tanto canal assim, que mostra o cotidiano dos países africanos. Né? Então, porra, eu tô gostando bastante e é a minha dica cultural. O rolê que eles dão em Madagascar é muito interessante, cara. É muito interessante, cara. Porque eu não Quem diria? Não, porque assim, normalmente... o rolê que eles deram em Madagascar, né? Eles fizeram uma temporada ali em Madagascar. Porque normalmente quando a gente fala em Madagascar, a gente pensa em baobá e lêmure. Aí quando você vai ver a situação das pessoas, como que é a vida, como que eles vivem. E cultura, cara, tipo, o que se alimenta nesse lugar. E eu acho da hora isso, porque eles se entregam mesmo, tá ligado? Assim, exatamente. Tem, assim, pessoal, sou um cara criado em São Paulo, tá ligado? Sou filho de nordestino e tal, mas tem coisa que eu não como, tá ligado? Então, tipo assim, ele se propõe a comer. Tem coisas que eu olho assim e falo assim, mano, isso eu não comeria, velho. De jeito nenhum, tá ligado? E cara, eu acho muito interessante dessa questão no continente africano, porque as comidas são, algumas delas, muito parecidas com o Brasil. Sim, o tempero deve ser muito a construção histórica do Brasil na alimentação. Sim. Muito legal. Porque quem é que veio pra cá, né? Exatamente. Não de Como eu falei pra muito... vocês, pessoal, seu país não é uma ilha. Exatamente. Então é isso. E daí, agora eles estão na Namíbia, certo? Não tenho certeza, mas acho que é. Então, cara, olha que legal. Tipo, os caras estão fazendo uma viagem pelo continente africano e estão na Namíbia, porque não é o primeiro país que as pessoas... Eles passaram pela Botsuana. Exatamente. Então, pô, é muito legal, muito, muito legal mesmo. Eu tô assistindo, sim, ansioso pro próximo episódio, sabe? Então, recomendo super. Assim. É isso aí. Então, acho que é isso, né? Então é isso, pessoal. De minha parte é isso. Eu gostaria de pedir desculpa pela demora de vários meses, mas tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Mas estou bastante feliz por voltar e bastante feliz de voltar com o Thiago também, que é sempre legal gravar com ele. A gente tem uma química muito boa. Sim. É tipo Romário e Bebeto. Exatamente. Eu sou o Romário, tá? Pra deixar bem claro. O Bebeto jogava pra caralho mesmo. Então, pessoal, é isso aí. É um abraço voltar, principalmente com esse tema aí, que é um tema muito gostoso de se falar e de se estudar, principalmente quando você se aprofunda e tudo mais. Então, eu deixo um beijo, um abraço e assistam cinema soviético, é muito bom. É isso aí. É isso, beijo, abraço e assistam cinema de outras partes do mundo fora dos Estados Unidos. Sim. Abraço.